Vamos lá. Eu que agradeço pelo convite, pelo projeto também, eu acho maravilhoso, né? E vamos lá, eu sou Gilmar Farias, né? Eu vim do Paraná e a cidadezinha é Fênix. Quase ninguém ouve falar nessa cidade, que é um vilarejo, né? E vim de lá com 5 anos para São Paulo e meu pai acabou trazendo eu para Campinas, porque meu pai era caixeiro viajante, né? Então, aonde que ele achava que dava dinheiro, ele ia. E chegou em Campinas, não deu muito certo. E então, ao meu crescimento, ao meu desenvolvimento, eu sempre fui ligado à arte, desde os meus 7, 8 anos, ligado à arte. Então, eu acabei ficando em Campinas e estou até hoje. Eu tenho 45 anos, eu fiz teatros livres, cursos de teatros livres, né? Não fiz nenhuma academia e nem técnico. E depois eu acabei estudando letras e me formei em letras. E o teatro sempre ficou na minha vida. Esse é o Gilmar. Quando eu comecei a fazer o curso de teatro, eu lembro até hoje, foi no Teatro Castro Mendes, em Campinas. Eu já morava no Padre Anchieta. Já morava aqui no Padre Anchieta, mas eu ainda não tinha essa vivência com o teatro, eu não conhecia, né? Então, em 1995, mais ou menos, eu ouvi dizer que o Teatro Castro Mendes estava com um curso para iniciação de teatro. E aí eu fui, fiz a inscrição naquela época, em 1995, eu acho que eu tinha mais ou menos aí os meus 17 para 18 anos, né, nessa transição aí. E eu conheci a professora Eva também, que ela é formada pela Artes Cênicas da Unicamp. E aí eu fiz 1 ano de teatro naquela época, e ela disse que no final do curso a gente teria que montar um grupo, né, de 8 pessoas e fazer um espetáculo, uma apresentação. Então a gente tinha que montar tudo, desde cenário, escrever o texto, as falas, né? Os roteiros, e eu acabei, porque eu sou muito ativo em todos os sentidos, nas questões de trabalho, da arte. Então, o que acontece? Eu falei, eu vou escrever a peça e eu vou dirigir. Então, eu comecei a escrever o texto, eu não tinha ainda essa chave, né, esse time de, olha, você pode fazer tudo isso, né? Então, eu comecei a escrever a peça. Achei interessante, eu fiz um esboço, né, da história, enfim, começo, meio e fim, e comecei a montar os personagens e a fala. E cheguei no grupo e falei, olha, com muita decisão, eu vou dar o texto para vocês, vocês decoram as falas de cada um, a gente vai escolher o personagem e eu vou dirigir vocês. Então eu enfiei a cara no teatro, assim, foi assim que tudo começou. Enfiei a cara no teatro e comecei a dirigir o espetáculo, e a minha estreia foi aqui. Então eu ouvi falar dentro da escola que tinha um tal de teatro chamado Teatro do Padre Anchieta, porque até então a gente não conhecia como Maria Monteiro. Então vamos para o Teatro do Padre Anchieta, que eu moro lá. Então foi aí que eu descobri. Quando eu cheguei aqui no teatro, eu cheguei com o elenco do curso do Castro Mendes. E eu fui conhecer o Tom Riscaroli. Aí eu conheci o Tom Riscaroli, no qual, no segundo dia de apresentação aqui, ele teve que fazer a iluminação, porque o cara que trabalhava na técnica faltou. Então ele fez a iluminação. E foi aí que eu comecei a ter essa vivência com o Tom, conhecer o Tom, e através do Tom eu comecei a ficar aqui no teatro, né? Porque eu ficava aqui. E o espetáculo que eu montei era Mini 6, qual das 6 ficará com 3? Bom, enfim, na época eu ainda não entendia muito o que era o teatro, o que era a história, então eu fui, assim, hoje você pode perceber que foi baseado mais em Porca Miséria de Marcos Caruso, né? E acabou que deu certo. Então depois eu montei um outro espetáculo chamado Pedrinho e Laurinha, no Castelo de Cristal, baseado na história de Joãozinho e Maria, que nós fomos apresentar, eu não me recordo o nome do teatro, mas é embaixo da concha acústica do Taquaral, né? E ali foi aonde que eu falei, eu acho que não dá muito certo de ser diretor, de ser produtor, porque as pessoas não investem, né? Então eu vou partir para ser ator. E aí eu parti para ser ator, então eu larguei tudo isso. E fui num espetáculo, A Cantora Careca, de Eugênia Ionesco, né? Nesse meio tempo, entre esses espetáculos, eu já estava no teatro. A minha convivência era aqui no teatro.
E então eu conheci a FECANTA, Federação Campineira de Teatro Amador, no qual a gente se reunia finais de semanas, né? Tinha o mês certo do ano para a gente se reunir. Em cada cidade, a gente pegava uma escola, essa escola ela era liberada para a gente, e a gente se reunia com vários atores, cantores, músicos, bailarinos, autores, diretores, cenógrafo, produtores, e ali eram 3 dias, sexta, sábado e domingo, a gente tinha cursos livres, né? Rápido, de 3 dias, e a gente dormia no local. Então, alimentação, lugar para dormir, aí tinha os eventos que a gente fazia à noite, né? E foi aí que eu me envolvi no teatro. E qual foi o lado mais profissional do teatro? Foi quando eu entrei na Companhia Evolução de Campinas, de Jonas Lemos, e fiz o espetáculo A Cantora Careca, de Eugênio Ionesco. Nós ficamos 5 anos em cartaz, viajamos, praticamente uns 80% das capitais do Brasil, né, com o espetáculo, assistindo por 5.000 pessoas cada espetáculo que a gente fazia na cidade. E eu não sabia que eu tinha essa espontaneidade de fazer as pessoas rirem no teatro, né? Eu não sabia. E quando eu comecei a fazer A Cantora Careca, eu já estava trabalhando em um outro personagem chamado Gilda Pop, que é um outro parâmetro que a gente vai falar sobre isso. E aí a Mary, ela fez muito sucesso, que era uma inglesa, né, uma empregada inglesa que trabalhava com uma família. E então eu vi que a plateia ria até a minha piscada que eu dava do personagem, a plateia ia ao sorriso, e isso foi muito bacana, que eu descobri que o Gilmar poderia fazer muito mais no teatro. Então, numa brincadeira, eu e o Tom, o espetáculo já estava quase acabando, né, sua temporada, e o Tom brincou comigo e falou: olha, eu acho que você deveria chamar Gilda. Aí eu pensei, tá, ok, por que Gilda? Então surgiu, aí eu fui pesquisar quem era Rita Hayworth, né? Fui pesquisar Rita Hayworth, e aí eu falei, por que eu posso fazer, a Gilda pode nascer, né, através desse personagem chamado Gilda, né? Que é da Rita Hayworth, que ela fez o filme, né? Gilda. E aí começamos a brincar. Nunca houve mulher como Gilda. Então eu inspirei, a minha inspiração foi a palhaça na Rita Hayworth. O corpo, o vestido, os traços dela, o cabelo, e a plateia dava o ponto final. Então foi aí que a Gilda foi criada. Bom, algum produtor de circo viu a Gilda e chamou para trabalhar no circo. E aí eu saí do teatro para o circo. E a Gilda foi apresentadora durante anos, né, de circo da Lona das Artes. E foi aí também que eu tive o acesso a assistir o espetáculo Circo de Soleil, e também cheguei a quase fazer o teste. Mas, infelizmente, eu não fui. O teste estava sendo feito no Rio de Janeiro, e nessa época eu não tinha condições de estar indo para lá. E depois da Gilda, que eu trabalhei muito com ela, tanto nesse teatro aqui, começou os Novos Talentos. E a Gilda foi convidada para ser uma co-apresentadora da apresentadora Raché Brasil. A Gilda eu acho que todo clown, ele é mágico, ele consegue tirar, ele consegue fazer você rir. Então, olha só, né, do personagem da Mary para eu chegar num clown, né, que você faz aquela maquiagem toda branca, coloca a apoteia, né, e tudo se transforma porque tudo você pode. Então, ele era um personagem, a Gilda é um personagem que ela é interessante para todos os níveis. Ela é para criança, ela é para o adolescente, ela é para o adulto, e ela é também para os senhores e as senhoras, porque todos amam a Gilda. A Gilda, às vezes, ela também, dependendo do ambiente que ela está, ela também se transforma numa drag queen, né? Mas não tira a apoteia jamais, né? Então ela brinca na linguagem, né? No dialeto das drag queens e tal, mas na verdade a Gilda, o original dela é o clássico. É o clássico do clown, levado no Charlie Chaplin ali, mais ou menos esse lado. E a Gilda, ela me trouxe muitas oportunidades, respeito também. Ela me trouxe muito respeito. Dentro do teatro,
né? Porque até então, quando eu estava fazendo um espetáculo profissional com o elenco profissional da Unicamp, da USP, então as pessoas não tinham um certo respeito pelo fato que você veio do teatro amador. Mas o teatro amador, ele nada mais é do que você amar a arte, não é? Então isso me deixava um pouco triste. Mas quando conheceram a Gilda e viram que realmente eu conseguia tirar o riso, ela conseguia tirar o riso da plateia, sem precisar fazer muito movimento e sem precisar de texto, então eu acho que está aí o profissional, né? E um certo ator da Unicamp me disse uma vez, mas hoje não, me deixou chateado naquele momento ali, mas como eu era profissional, então abriu a cortina e eu fiz o meu espetáculo. Ele disse que eu não tinha técnica, né? E aí eu fui perguntar o que seria técnica. A técnica seria eu fazer o trabalho todo quadrado, ou eu podia quebrar essa quarta parede. Então, a técnica seria a quarta parede ou quebrar essa quarta parede. E eu vi que a técnica nada mais é do que você saber trabalhar com o seu espetáculo e você buscar profundamente seu personagem, trazer o seu personagem e esse personagem fazer a sua própria técnica dentro do seu espetáculo e fazer com que a plateia aplauda você de pé. Então, olha, são alguns momentos, eu acho que todos foram bons, fora alguns comentários desnecessários, mas todos foram bons porque eu estava naquela euforia de trabalhar com a arte, com o teatro, e principalmente a Gilda era o topo principal, né? Então, foi muito interessante, eu conheci muitas pessoas. Eu conheci milhares de pessoas interessantíssimos, de outras cidades, até de outro país também, através da Gilda. Então, a Gilda abriu uma porta muito grande para mim. E eu fiquei triste, sim, quando eu tive que me ausentar do palco, né? Esse palco aqui, ele é uma grande referência, eu estou hoje aqui nele, faz muito tempo que eu não piso nele, né? E dá saudade de muitas vezes que eu entrei aqui pela coxia, pessoas esperando a minha Clau entrar e fazer as pessoas rirem. Não, eu não fico triste de ter lembranças nenhuma, eu fico feliz de ter construído esse personagem. Eu só fico triste hoje, atualmente, que eu vou falar para você, porque eu não tenho tempo. E esse tempo, ele requer dinheiro para eu trazer ela de volta para o palco, né? Eu tenho aí uma idade de 45, então eu teria que ter patrocinadores para estar trabalhando com o personagem, né, da Gilda. Então, eu não tenho como trazer ela de volta. Mas, de vez em quando, ela faz algumas aparições no Facebook, né? A dublagem, né, dos Saltimbancos, às vezes ela fala alguma coisa, brinca, mas não dá muito tempo para trabalhar com a Gilda. Todos, na verdade, eu fui um dos participantes que ajudou a criar os novos talentos. Então foi eu, Tom Scaroli, Elaine, Rose, Raché Brasil, tem outros também no qual eu não vou me recordar, mas são vários amigos que criamos os novos talentos. Eu, como sempre deixei a minha parte sendo coadjuvante, né? Não o principal. E o mais interessante disso, que os novos talentos, ele também não só abriu para Campinas e região, né, o espaço de conhecer o Maria Monteiro, mas ele abriu também as portas para as drag queens, as transformistas, as transexuais, as travestis, também poder vir fazer o seu trabalho, né? E as pessoas não vinham só do Padre Anchieta, as pessoas vinham das regiões de Campinas, então nós éramos muito fortes no centro de Campinas, nas boates, à noite. O nosso nome, a equipe do Novos Talentos se tornou famoso desse jeito em Campinas e região. E os Novos Talentos se tornou um ícone, né, para Campinas e região, foi para até em São Paulo também, os comentários. E até então o começo ele não tinha a ver com trabalhos sociais, né? E ao decorrer de uns
3 anos, mais ou menos, que a gente viu que já estava lotado, então estava tendo muito Ibope, e as pessoas estavam querendo vir participar, quando é que vai ser e tal. E aí nós começamos a trabalhar, a fazer um outro trabalho, que é o trabalho social carente, né? Então a gente começava a fazer o seguinte, olha, não é pago a entrada, então você traz 1 quilo de alimento não perecível e a gente está liberado a entrada para vocês, e a gente começou a fazer doações de cesta básica quando acabava o projeto, né? Todo ano aí de Novos Talentos. Então a gente começou a levar também para a periferia os novos talentos, porque a periferia também começou a vir assistir o espetáculo dos novos talentos. Então nós ficamos muito conhecidos. E se eu disser para você que a Vila Padre Anchieta, não estou desmerecendo nenhum outro bairro, hoje eu já não moro mais aqui, mas a Vila Padre Anchieta é onde agregavam todos, parte do LGBT e quem ia mais. Era aqui. Sempre foi aqui. Então, sempre foi aqui no Teatro Padre Anchieta, que surgiam gente do nada, assim. Aí, quem é? Ah, veio aqui para o teatro. Então, acabou, o teatro começou a ficar muito conhecido aqui pelo fato dos novos talentos, da gente agregar muita gente aqui. E fora o trabalho social que a gente faz também através dos novos talentos. Que não está aqui. É tão difícil de ter essas recordações, porque passou muita gente na minha vida aqui, muitas pessoas. São alguns amigos que já se foram e que morreram tragicamente, né? Por ele ser homossexual. Só por isso. E talvez estava no lugar errado, na hora errada, com algumas pessoas erradas, né? Mas eu também tenho uma amiga que eu quero até falar, que ela se perdeu, que eu já trabalhei junto com ela, e ela era amiga nossa mesmo. Ela é uma travesti, e ela se viciou na droga, no crack, e ela continua sendo viva, ela continua aí, mas a gente não consegue resgatar ela. De todo esse trabalho que a gente ainda continua fazendo, nós não conseguimos. E não foi só eu, foi outros amigos também que chamou para trabalhar, chamou para estar tirando ela, e a gente não consegue. Então, o que deixa mais triste é só isso. Sim, eu era assistente de palco da Raché. Então, essa experiência é meio cômico, porque... é meio cômico porque, assim, olha, chegou uma época em que eu dominava o palco inteiro, né? Eu vou até falar mal da minha amiga. Não tem problema, são amigos de verdade, então não tem problema. Eu vou falar até mal dela, porque, assim, eu comecei a dominar o palco com a Gilda, então eu pegava o microfone, tinham 2 microfones, né? E aí eu esperava ela falar. E como ela não falava, então o palco ficava parado, e então eu tinha que fazer movimento. Então eu comecei a pegar o microfone e comecei a falar. E nessa fala eu comecei a dominar o palco, comecei a dominar o microfone, eu não precisava nem de texto, eu comecei a falar mesmo texto, criava texto. E aí chegou um dia que chegaram em mim e falaram: você não vai mais ser ajudante de palco, não, porque você rouba a cena. Aí eu falei: não, inocentemente, eu falei: eu não roubo, isso é espontâneo, isso está dentro do meu espírito. Eu acho que eu tenho uma ideia, eu posso até, acho que está quebrando esse protocolo de falar, eu tenho uma ideia que eu acredito em vida após a morte, tá? Então vamos lá. Eu acredito que o meu espírito é um espírito já formado em clau caricato, e ele veio para isso. E eu sou um espírito muito evoluído, acredito nisso, eu tenho certeza que eu sou um espírito evoluído e eu consigo essa comunicação com as pessoas naturalmente, sem precisar de direção, sem precisar de texto, né? Então, eles acabaram me cortando. Então, acho que eu fiquei, 1 ano, se eu não me engano, ou 2 anos que me tiraram, porque eu acabei fazendo isso. Aí depois voltaram, mas voltaram com mais regras. Falou: você pode voltar, mas com mais regra. Então é eu que apresento, é eu que domino o palco, é eu que domino o microfone, e eu não tenho paciência para isso. Eu não tenho paciência para esperar a pessoa buscar alguma coisa, e eu sempre dava informação. Eu era o ponto que estava aqui no ouvido. Então eu sempre dava informação: olha, agora você agradece o patrocinador X, os patrocinadores tal, e então isso não ia da própria Racha Brasil. E eu estou falando mal. E, de repente, voltou a Gilda de novo, mas aí eu voltei com mais cautela. É isso que eu tenho que falar para você dentro
dessa parceria com a Raché Brasil, que é a apresentadora oficial dos Novos Talentos. Mas eu gostaria, eu vou até falar para você, que eu gostaria, a Gilda, de ser a apresentadora do Novos Talentos agora. Porque como eu já tinha afastado, então agora vai voltar o projeto de novo, então eu gostaria que a Gilda fosse a apresentadora oficial. E vamos ver o que vai acontecer. Então, olha, vamos falar assim, aqui, na verdade, da questão LGBT, as pessoas são bem acolhidas. O que nós temos na margem é o que acontece da opressão. Então, mas assim, as pessoas são acolhedoras, sim, são acolhedoras, pelo menos aparentemente, na época nós começamos a abrir esse espaço. Quando eu falo espaço, eu não digo teatro agora, eu digo bairro. Então nós mesmos daqui fazíamos o movimento de que nós teríamos que ser respeitados. Então, as pessoas do Padre Anchieta, a população do Padre Anchieta, soube nos respeitar e soube também agregar os que estavam chegando. Então, eu acho que até hoje eu não ouvi nenhuma história em que alguns participantes ou outras pessoas que vieram de fora, que foram agredidos, fez algum tipo de maledicência ou bateram por homofobia. Eu ainda não ouvi esse caso. Aqui no teatro, no bairro do Padre Anchieta, desculpa, no bairro do Padre Anchieta. É claro que existe, nenhum bairro é perfeito e ninguém também é perfeito. É claro que existe, a margem existe. Então, se você sair daquele centro aonde que nós sempre falava que era a avenida do teatro, né? E alguns aspectos, alguns lugares do bairro que você pode ir. Outros que não te conheçam, realmente você também corre o risco. Mas também o lugar que você vai também está propício. Mas em questão disso, eu acho que o bairro, ele agrega sim. E ele não é homofóbico. O bairro não é homofóbico. Tá, a escola de samba ela foi uma inclusão para o LGBTQIA+. Ela foi uma inclusão. Por quê? Porque o Cidinho, que era o presidente, ele falava as minhas monas, né? As minhas bonitas. Então, só de um presidente de uma escola de samba falar isso para você e que você poderia ficar à vontade dentro da produção do carnaval para você produzir a sua roupa, né? Então você já ficava super à vontade. E qual foi a diferença que realmente faltou isso? A Escola de Samba Leões, a Vila Padre Anchieta, também foi incluso nessa relação dessa inclusão de todas as pessoas virem aqui no bairro para saber o que estava acontecendo, porque aqui é um bairro de evento. É um bairro de evento onde acontece o evento que o LGBT que ia mais está envolvido, e nessa época também a Leões da Vila Padre Anchieta também fazia parte. Então o movimento era muito grande aqui, e essa relação dos dois incluiu e transformou no que o Padre Anchieta é hoje, e o teatro também, porque de uma certa forma a Escola da Leões também usava o espaço aqui do lado, né, paralelo, ele usava o espaço para ensaios da comissão de frente, no qual eu era o coreógrafo também. Eu acho que... por que eu joguei essa proposta? Porque eu acho que a Gilda tem mais ainda para aparecer, né? A ideia da Gilda ser apresentadora, talvez ela venha com outro contexto, né? Do qual ser a co-apresentadora. Eu creio que ela dá conta do recado e as cortinas abriram. O personagem vai atuar como Rita Hayworth, um pouquinho de Rita Hayworth, um pouquinho de clownesco, de Chaplin. E eu não quero participar a Gilda não vai querer participar da abertura de espetáculo. A Gilda vai fazer um espetáculo sozinho, com um único foco de luz no palco, para ela, com todo o figurino inspirado na Rita Hayworth e todas as técnicas de Charlie Chaplin. Eu só espero o convite de ser apresentadora. Eu, assim, amei. Muito obrigado e que tenha próximas, várias, tá bom? Muito obrigado.